O que a gente precisa entender? A gente precisa entender alguns conceitos, algumas coisas importantes com relação ao prontuário. Primeira delas, o prontuário, quando a gente fala de prontuário, a gente tem que saber que existem assuntos legais, parâmetros legais acerca dos prontuários. Quais são? Dentro do nosso Conselho Federal, a gente tem uma resolução que é a 429 de 2012, tá? Resolução 429 de 2012. Ela diz o que o Conselho quer que o enfermeiro saiba com relação ao prontuário do paciente. E nessa resolução, que é uma resolução do COFEN, né? O que diz a resolução, gente? Está dizendo o que é. O que é o prontuário do paciente? Então, o prontuário do paciente e outros documentos próprios que são utilizados pela enfermagem, independente do seu meio de suporte, tradicional ou eletrônico, que é fonte de informações clínicas e administrativas para tomada de decisão, em um meio de comunicação compartilhado entre os profissionais da equipe de saúde. Então, o prontuário é isso, né? Qualquer documento próprio da instituição que seja utilizado para registro de informação do paciente com o objetivo de ser um meio de comunicação. Então, basicamente é isso, seja ele de papel, seja ele eletrônico, seja ele impresso, tá? E aí a resolução também fala sobre a função do enfermeiro. Quando eu falo de legislação, quando eu falo de resolução, você sempre vai estar ali sabendo qual é o seu papel. E quando ele fala do papel do enfermeiro, ele fala que é responsabilidade e dever do enfermeiro registrar no prontuário ou em outros documentos próprios tudo que for referente ao paciente. Mas como que se faz isso, gente? Tem uma forma certa de fazer isso, né? E nessa resolução não diz. Está escrito isso em uma outra resolução. Então, assim, você pegou seu papel e sua caneta que eu falei, né? Porque são algumas informações importantes que de cabeça a gente não guarda. Então, assim, tem essa resolução, a 429, e também tem uma outra resolução, que é a 358 de 2009. Essa resolução, ela fala sobre como o enfermeiro deve registrar no prontuário do paciente. Então, vamos lá. Tudo, gente, tudo que você estiver vendo do paciente, você tem que registrar, mas de forma estratégica, tá? Legalmente falando, todo paciente no prontuário precisa ter o que a gente chama de coleta de dados, que é o quê? Informações que o enfermeiro identifica, levanta do paciente, né? Essa coleta de dados, gente, normalmente ela é dividida em histórico de enfermagem e exame físico, tá? Antigamente a gente falava muito que o histórico era a anamnese do paciente. O que é, afinal de contas, isso? Tanto o histórico de enfermagem quanto a anamnese. Nada mais é do que informações que você coleta do paciente referente à história de saúde pregressa, à história familiar, informações sociais, o nome completo, idade, estado civil, endereço, religião, tudo que você vai pegar do paciente que não seja exatamente exame físico. Então, tudo isso a gente considera histórico de enfermagem, tá? E com relação ao exame físico, o exame físico, gente, ele acaba que eu dividi ele para facilitar a minha metodologia de ensino didaticamente para os alunos. Eu costumo falar que o exame físico, ele tem vários momentos de exame físico, né? Você pode registrar o exame físico na primeira consulta com o paciente ou no primeiro contato com o paciente. Então, normalmente isso acontece aonde? Na admissão, né? Ou na primeira consulta que você tem com o paciente. Então, esse exame físico sempre vai ser um exame físico um pouco mais completo. Você vai ter que avaliar esse paciente como um todo. Então, realmente, nesse momento, você vai escrever um pouco mais, né? Então, a primeira coleta de dados com o paciente, ela é muito extensa em determinados momentos. No home care, na atenção básica, mas aonde? No atendimento no pré-hospitalar, quando o paciente tem que ir para alguma cirurgia eletiva. Você percebe que você
precisa escrever mais, né? Mas em outros momentos você já não escreve tanto, mesmo sendo o primeiro contato com o paciente. Eu, por exemplo, no atendimento pré-hospitalar, eu não escrevo muito, porque o meu atendimento era considerado um atendimento de urgência. Então, tudo que for atendimento de urgência e emergência, você já escreve aquela coisa mais sucinta, né? Aquelas informações mínimas que você tem que perguntar do paciente, no meu caso são gestantes, e o exame físico rápido, que no meu caso é o exame físico obstétrico, tá? Então, nesse momento, essa coleta de dados, ela vai ser um pouco mais resumida. Aonde que essa coleta de dados também é um pouco mais resumida? Quando você já conheceu esse paciente. Quando esse paciente é admitido no seu setor e você já conheceu. Então, você já sabe que muitas informações que você quer referente ao paciente já vão estar registradas no prontuário. Então, quando você for registrar, você não precisa registrar novamente tudo que ele te falou. Ou então, um exame físico gigante, como você já fez na primeira vez. Você pode colocar que o paciente está mantendo o quadro, você pode colocar que não houve nenhuma alteração em relação à última avaliação. Então, existem formas mais estratégicas de você sintetizar e resumir aí essa tua coleta de dados com o paciente, tá? Uma outra coisa que a enfermagem precisa aprender a escrever não é só coletar dados de exame físico e histórico de enfermagem, tá? A enfermagem, ela meio que parou um pouco nisso aí, e o que eu percebo quando faço as auditorias é que a gente não escreve mais do que isso. A gente coloca informações do paciente, a gente coloca lá presença de drenos, dispositivos, né? A gente coloca se o paciente está com dor, medicações que ele fez, beleza, mas a gente não escreve os problemas que a gente encontra. E isso é uma coisa que precisa mudar um pouco. A gente precisa, primeiro, cumprir o nosso dever legal, né? Eticamente, legalmente falando, você precisa escrever isso, tá? Senão você pode ser punido no seu conselho. Outra coisa, você precisa mostrar valor, mostrar a sua ciência enquanto enfermeiro. Então, quando você levanta diagnósticos de enfermagem, você está mostrando o seu papel, que você está cumprindo a sua função legal, que é identificar problemas de enfermagem, tá? O médico não identifica lá os problemas médicos, os diagnósticos médicos. Nós também temos que fazer isso, tá? Porque o nutricionista faz isso, o fono faz isso, o fisioterapeuta, o psicólogo, todos eles encontram problemas para serem resolvidos, problemas de saúde, cada um da sua área, né? Mas encontram problemas, e nós também encontramos problemas. Mas a gente escreve isso? Não escreve, né? Eu não vou falar que não escreve totalmente, porque em muitos lugares eu já vi que escrevem, né? E eu também já adequei vários serviços de enfermagem e sei que os enfermeiros levantam diagnósticos de enfermagem. Mas, na maioria dos lugares, eu ainda vejo esse desfalque, eu ainda vejo essa limitação aí. E a gente precisa pensar nisso. Como que eu sugiro, né? É claro que aqui não vai dar para falar a aula que eu faço de diagnóstico de enfermagem, mas existe uma estratégia. O que eu vou sugerir para vocês aqui nesse vídeo? Que vocês façam uma pesquisa baseada em evidência de artigos científicos, que é o que eu faço para toda a clientela que eu vou trabalhar. Quando eu tenho que dar aula de pediatria, eu baixo artigos que falam sobre diagnósticos de enfermagem na pediatria. Quando eu vou dar uma aula num hospital que é de neuro, eu entro na internet, leio lá no mínimo 5 artigos, tá? Então, a minha sugestão é essa. Pegue no mínimo 5 artigos que falam sobre diagnósticos de enfermagem daquela área de atuação que você tem interesse. E aí você lê esses artigos e registra, anota os diagnósticos de enfermagem. Seja ele NANDA, seja ele CIP, seja ele usando a taxonomia que for, tá? O mais importante nesse momento é você começar a identificar, conhecer esses diagnósticos. Então, faz essa leitura das publicações que você achar. Recomendo que seja dos 5 anos, dos últimos 5 anos. Não recomendo que você pegue publicações muito antigas. E aí você faz um registro, sabe? Anota no papel todos os diagnósticos de enfermagem que estão
ali naquela pesquisa, né, naquela publicação científica, e aí você gasta um tempinho do seu plantão e começa a identificar se esses pacientes lá da tua prática apresentam esses problemas. Se você perceber que eles apresentam, comece a pensar em formas de escrever isso no prontuário, tá? Mas assim, não adianta só escrever os diagnósticos. A Ananda fala, a Anandaí, né, que é uma associação norte-americana de enfermeiras, elas falam que quando você identifica o diagnóstico de enfermagem, compete a você também encontrar a solução para esses diagnósticos, né? E é aí que vem a terceira etapa do nosso processo de enfermagem, que é você planejar em como que você vai resolver esses problemas. Eu também tenho uma aula só de planejamento de enfermagem, mas o que é importante que eu quero deixar registrado para vocês aqui no vídeo de hoje é o seguinte: pensa que o planejamento de enfermagem, ele é uma forma de você estar raciocinando enquanto enfermeiro em como você quer resolver os problemas que o seu paciente apresenta. E existe um produto ao final disso, do seu pensamento, que é a prescrição de enfermagem, tá? Então, todas as vezes que você pensar em planejamento, gente, você tem que escrever isso. Você tem que escrever o problema que você identificou no seu paciente. Você tem que pensar como que você quer resolvê-lo, né? O paciente apresenta uma ferida, então qual o nome dessa ferida? Procura usar um termo técnico. Essa ferida é uma úlcera por pressão? Essa ferida é um trauma? Essa ferida é o quê? Né? Então, se habitue a escrever assim. Você não precisa escrever de primeira no prontuário do paciente. Faz um rascunho antes. Coloca o teu pensamento reflexivo ali, teu julgamento clínico, escreve no rascunho. Depois você pensa numa forma mais científica de colocar no prontuário do paciente, tá? Então, identificou um problema, o que você vai fazer para planejar? Você vai pensar no que você quer que aconteça com esse problema, você quer que ele seja resolvido na maioria das vezes, né? Então, você quer que essa ferida cicatrize ou que ela diminua de grau, né? Ou que a pele do paciente fique íntegra, porque esse é o diagnóstico de enfermagem mais usual que a gente tem quando o paciente apresenta lesão, né? Integridade da pele prejudicada, integridade tissular prejudicada. E aí você vai querer que essa pele esteja íntegra em determinada região, né? E você vai colocar em quanto tempo? Em uma semana, em 24 horas, em um mês. Você que escolhe, tá, gente? Dependendo do diagnóstico que você vai identificar, você que vai avaliar o prazo que você quer que se resolva aquele problema. Se o paciente chega para você com falta de ar, com desconforto respiratório, com respiração ineficaz, você vai querer resolver isso imediatamente, ou em até 10 minutos, ou em até 30 minutos, né? É isso, tá? Planejamento de enfermagem é isso, não tem nada de muito complexo, não. E quando você coloca isso na prescrição, você vai ali estar registrando na prescrição tudo que você quer que seja feito, como você quer que a tua equipe conduza ali as orientações, realize os procedimentos que você achar necessário, tá? Depois disso, gente, a gente vai fazer uma avaliação secundária, uma avaliação sequencial. Muita gente chama isso de evolução, né? Ou quinta etapa do processo de enfermagem, porque a quarta etapa fica definida como a execução da prescrição de enfermagem. Então, a quinta etapa seria, no caso, a reavaliação, digamos assim.